Sufoco, hein? E o Brasil foi denunciado nesta segunda na Organização das Nações Unidas por causa da decisão do Tribunal Superior do Trabalho que vetou a divulgação da lista de empresas flagradas com mão de obra análoga à escravidão. A sentença foi revertida no último dia 14 de março, depois de um pedido de liminar feito pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui para falar com a gente sobre esse assunto está a juíza na Justiça do Trabalho da Primeira Região e diretora de Comunicação Social da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Áurea Sampaio. Doutora, muitíssimo obrigada, boa tarde. Eu queria que a senhora começasse explicando qual a importância da divulgação da chamada lista suja. A lista suja, ela é uma iniciativa pioneira do Estado brasileiro e vem sendo elogiada e citada como exemplos pelas organizações das Nações Unidas para ser usada em outros países. Ela é uma importante forma de combater o trabalho escravo. E por que isso? Porque a divulgação dessa lista é importante. Primeiro que ela traz transparência para as ações implementadas pelo Estado brasileiro contra o trabalho escravo. A sociedade tem direito de saber que o Estado brasileiro está atuando, fiscalizando e autuando as empresas que utilizam essa prática. Outra importância dessa lista é uma transparência. Ela é utilizada por investidores do mundo inteiro, por outras empresas que trabalham corretamente, que seguem a legislação. Então, elas não querem, um investidor não quer investir numa empresa que utiliza o trabalho escravo e nem uma empresa ou um empresário que trabalha corretamente, ele não quer fazer parcerias, contratar fornecedores, com pessoas que utilizam essa prática. Agora, e baseado aqui, o Tribunal Superior do Trabalho vetou a divulgação dessa lista? Bem, essa questão da divulgação ou não da lista, a lista, em primeiro lugar, é preciso saber que a lista vinha sendo divulgada desde 2003. Bastante tempo. Há muito tempo. Em 2014, por uma decisão do STF, do presidente à época, ela foi suspensa por uma ação direta de inconstitucionalidade com a alegação de que os empregadores não conseguiam se defender, não tinham direito de defesa e que eram colocados lá na lista sem se defender. Mas desculpa me interromper, mas desde 2013 até aqui, até agora, 2014 esses empresários foram punidos, foram julgados, as empresas foram punidas? A lista ficou sem divulgação, desde 2014 até agora. E em meados de 2016, a atual presidente do Supremo extinguiu essa ação direta de inconstitucionalidade e determinou que a lista fosse publicada. O Ministério do Trabalho, então, pasmem, porque foi o próprio governo brasileiro que não quer cumprir uma política do Estado brasileiro de combate ao trabalho escravo, que entrou. Primeiro, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o Ministério do Trabalho para que ele divulgasse a lista. Foi concedida uma liminar por um juiz de primeira instância que foi mantida pelo TRT de Brasília. E o Ministério do Trabalho recorreu dessa decisão ao TST e o ministro-presidente do TST proibiu a divulgação da lista. Depois, o Ministério Público do Trabalho entrou com um mandado de segurança e numa liminar foi determinado que se divulgasse a lista. Até então, a lista ainda não foi divulgada. O Ministério do Trabalho criou Mas já existe autorização para divulgar? Existe determinação judicial para divulgar. O Ministério do Trabalho, ao invés de divulgar a lista, ele criou um grupo de trabalho para estudar as possibilidades de inclusão ou exclusão da lista, o que não tem necessidade, porque a portaria que existe atualmente, que é a 4 de 2016 do Ministério do Trabalho, ela estabelece os critérios, ela assegura direito de defesa aos empregadores, às pessoas que são flagradas nessa situação, e elas só são incluídas na lista quando essa decisão administrativa se torna definitiva. Então, quais são os critérios, doutora Áurea, para incluir as empresas nessa lista? O critério a fiscalização do Ministério do Trabalho vai lá, autua, ele faz diversas autuações, que ele verifica se o empregado está sendo submetido à jornada estafante, a situações degradantes de trabalho, se ele está sendo impedido de sair, de deixar o trabalho. E são várias autuações. Com base na autuação do Ministério do Trabalho, o empregador pode recorrer dessa decisão administrativamente para os órgãos administrativos do Ministério do Trabalho. Quando essa decisão se torna definitiva, ele é incluído nessa lista, que é um mero cadastro. Isso, doutora, só para encerrar, porque o tempo é curto, essas empresas que já estão na lista desde 2003 até 2014, quando era permitida a divulgação dessa lista, elas foram punidas de alguma forma?
essas empresas? As empresas, existem várias sanções que são aplicadas, multas, processos judiciais, elas são obrigadas a pagar os direitos dos empregados, mas existe um fator bem importante nisso. Elas ficam impedidas de conseguir empréstimos em bancos públicos e privados e as outras empresas não querem fazer parcerias com elas. Importância essa transparência. Doutora Áurea Sampaio, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho para vocês. Eu que agradeço a oportunidade da Ana Matra vir aqui esclarecer a população. Estamos à disposição.